A história começa com James, um rapaz de 17 anos que se crê psicopata por não sentir emoções. Diz que nunca gostou de piadas ou risadas, nem mesmo quando criança. As piadas do avô Phil o irritavam, e ele frequentemente imaginava socá-lo no rosto. Aos 9 anos, James meteu a mão numa fritadeira de propósito, esperando sentir algo novo. Aos 15, levou sua curiosidade mórbida além, matando gradualmente o gato do vizinho na floresta. Começou a matar mais animais tentando sentir algo, mas foi tudo em vão. Agora, aos 17, James quer ir além de animais e mirar em um humano, crendo que isso despertará emoções nele. Na escola, ele encontra Alyssa, uma garota tão perturbada quanto ele, que se aproxima para conversar. Alyssa conta sua história e diz que sempre quis viver isolada, desejo moldado por problemas familiares. Sua mãe se casou de novo e o comportamento do padrasto a deixa muito desconfortável. Frequentemente, ela cuida dos 2 meio-irmãos pequenos, o que só aumenta sua frustração. Não vê o pai desde os 8 anos, mas o aprecia por lembrar seu aniversário e mandar cartões. Alyssa tem dificuldade em se conectar e não gosta de quem se dá bem com todos no almoço. Uma garota sentada à sua frente manda mensagem em vez de falar diretamente. Alyssa, irritada, a confronta, mas a resposta casual da garota a irrita ainda mais. Num acesso de raiva, quebra o celular e sai furiosa, se afastando. Vê James sentado sozinho e decide se aproximar, sentindo que ele pode entendê-la. Começa criticando as habilidades de patinação dela, chamando a atenção de James internamente. James pensa que Alyssa pode ser o alvo perfeito após as aulas. Alyssa encontra James sozinho e acha que ele estava esperando por ela. Ele finge interesse nela, e ela o beija impulsivamente enquanto andam juntos. Alyssa diz que quebrou o celular e que não podem trocar mensagens. James, tranquilo, diz que também não tem celular e mora num apartamento. Alyssa pergunta se ele quer sair com ela. Alyssa aceita. Vão a um restaurante local e a garçonete vem anotar o pedido. Alyssa exige grosseiramente uma colher. A garçonete, ofendida, diz que esse linguajar não é permitido. Alyssa se desculpa, mas pede sarcasticamente uma banana grande. Isso irrita a garçonete, que chama segurança, e Alyssa sai xingando. James percebe que Alyssa tem problemas mentais próprios. Depois, Alyssa pede para ir à casa de James. Ele se surpreende, mas vê como chance perfeita para o seu plano. Ao chegar, Alyssa acha a casa estranha e comenta as muitas janelas. Ela nota uma foto e pergunta sobre ela. James diz que é sua mãe, que está no Japão agora. Alyssa toca James inadequadamente, revelando sua obsessão com isso. Na cozinha, Alyssa queima uma torrada, enquanto James pensa em matá-la. Phil chega e se espanta ao ver Alyssa com James. Brinca que achava James gay, mas alivia-se vendo que é hétero. Mas Alyssa diz que também não acha James heterossexual. Ela sugere que ele pode ser assexual. Mais tarde, no terraço, Alyssa pergunta diretamente a James se ele já dormiu com alguma garota. James decide que confiança é crucial e mente, dizendo que dormiu com muitas garotas. Alyssa diz que voltará às 11 da manhã seguinte, esperando que ele durma com ela. James espera em casa totalmente preparado. Ele esconde uma faca, planejando matar Alyssa assim que ela chegar. Porém, mesmo passando das 11, Alyssa não aparece. Enquanto isso, Alyssa está de saída quando Gwen, sua mãe, pede ajuda num evento familiar. Alyssa tenta explicar que tem um compromisso, mas acaba cedendo à insistência de Gwen. Alyssa serve doces aos convidados, ficando exausta na metade do evento. Tony, seu padrasto, oferece uma bebida a ela. Alyssa diz friamente para não esperar nada, mas Tony a toca de forma imprópria. Gwen nota isso, mas fica calada. Alyssa percebe que algo está muito errado. Tony ultrapassa limites, e o silêncio da mãe é igualmente perturbador. Furiosa e desiludida, Alyssa decide sair de casa para sempre. Veste a jaqueta do pai verdadeiro, Leslie, e foge direto para a casa de James. Na casa de James, Alyssa invade. Ainda furiosa, tira a camisa e senta no sofá. James, observando em silêncio, tenta pegar a faca que tinha escondido. Alyssa pergunta de repente se ele quer fugir da cidade com ela. James, percebendo que ele precisa ter paciência se quiser matá-la, aceita o plano e diz que está pronto para ir. Alyssa manda pegar o carro do pai e James esconde a faca no bolso. Juntos, saem enquanto James pega o carro.
Phil chega em casa e se surpreende ao vê-los. James soca Phil no rosto, derrubando-o, e rouba o carro fugindo. Alyssa pergunta a James se ele tá com medo. Ele hesita um pouco e admite que talvez esteja. Alyssa, por outro lado, diz confiante que não tem medo nenhum. Isso faz James pensar que ele realmente deveria ter medo. Depois, os dois vão para um parquinho. Alyssa brinca animada, imersa nos jogos, mas James fica sem reação. Em um momento, Alyssa sugere que James ponha a língua no ouvido dela. James, sem pensar muito, faz o que ela pede. Isso faz o gerente da arena notá-los e, incomodado, expulsá-los. Depois, vão a um restaurante chique para comer. Após a refeição, Alyssa pergunta a James se trouxe dinheiro. James admite que esqueceu de trazer. Alyssa diz que gastou todo o dinheiro que tinha na arena. Saem do restaurante sem pagar, sem que a equipe perceba. Mais tarde, Alyssa fica travessa e começa a despir James. A distração faz o carro perder o controle e bater numa árvore. Quando saem do carro, ele pega fogo. James fica preocupado, pois era o investimento da vida do pai. Começam a andar, James sem camisa, tentando pegar carona. Porém, nenhum carro para eles. Finalmente, uma caminhonete para. Um senhor oferece carona, dizendo que vai para o sul e eles podem ir juntos se quiserem. James topa, mas Alyssa desconfia do homem. O cara fala para Alyssa pegar um suéter no banco de trás pro James. Aí brinca perguntando o que faziam na floresta. James diz que não rolou nada demais entre eles. O homem ri e garante que não liga, dizendo que não é policial. Conta que serviu 5 anos no exército e vai comprar um cão de guerra. Oferece ligar para a mãe de James, mas ele diz que ela morreu. Alyssa fica surpresa ao ouvir isso. Param num restaurante e Alyssa pergunta por que mentiu sobre a mãe na Alemanha. James diz que é uma longa história. Alyssa então fala que não confia no homem. Nessa hora, o cara volta com café e mostra fotos da família. Alyssa zomba da aparência dos filhos do homem, chamando-os de caras de batata e rindo deles, o que é bem grosseiro. James tenta impedi-la, mas Alyssa sai furiosa do restaurante. James se desculpa com o homem e diz que precisa ir ao banheiro. O homem concorda, dizendo que também precisa sair. Alyssa percebe que pode ter falado demais e decide voltar para se desculpar. Porém, ao retornar, descobre que James e o homem sumiram no banheiro. O homem começa a tocar James inadequadamente enquanto ele urina. James não resiste. De repente, Alyssa entra e fica chocada. Ela pergunta a James se ele é gay. James responde que não é gay e que o homem o agrediu. O homem tenta sair, mas Alyssa o impede e exige sua carteira, ameaçando denunciá-lo à polícia e família por assediar garotos. O homem se rende e entrega a carteira, cheia de dinheiro. Depois, vão para um hotel próximo passar a noite. Alyssa vai ao banheiro e James se prepara para matá-la. Ele tira uma faca da bota. Nesse momento, ouve-se Alyssa chorando no banheiro. James desiste da ideia de matá-la quando ela sai. Liga para a casa do telefone do hotel, mas Tony atende. Alyssa pede para falar com a mãe, mas Tony nega, diz que ela não liga. Gwen, como sempre, fica em silêncio e não responde. Alyssa volta ao quarto e pede a James que a abrace forte. James obedece. Parece que James começa a sentir algumas emoções. Enquanto isso, Phil, pai de James, chama a polícia e inicia uma busca. No dia seguinte, saem do hotel sem carro. São forçados a andar. Alyssa diz a James que quer ir com seu pai verdadeiro, Leslie. James concorda, mas terão que pegar um trem, pois é longe. Alyssa sugere descansar 1 ou 2 dias antes do trem. James pergunta onde parar. Alyssa só diz para seguir andando. Alyssa nota uma grande casa abandonada. O estado da casa mostra que ninguém mora lá por muito tempo. Quebra o vidro e entra sorrateiro. James expressa preocupação, teme problemas, mas Alyssa o tranquiliza. Acham foto do dono. Alyssa cola chiclete. Sentam na piscina e comem para relaxar. Alyssa põe música e dança. James hesita, mas Alyssa o convence. James recua, aponta a foto do dono. Alyssa o chama de chato e sai. Encontra um homem que se apresenta. Alyssa acha o nome dele estranho. Explica que prefere Topher, é peculiar.
Alisa o beija e o convida para entrar. Enquanto isso, James sente emoções que nunca experimentou antes. Uma profunda sensação de desconforto cresce dentro dele. Esperando Alisa com flores, ela logo volta com outro homem. Alisa diz a James que vai subir para ficar com Tower. James sente angústia e uma onda de emoções pela primeira vez. Apesar da dor, sente gratidão por Alisa ter despertado essas emoções. James começa a vasculhar gavetas, checando coisas pela casa. De repente, acha uma câmera e fotos do dono da casa. O que vê o choca profundamente. Fotos do homem cometendo estupros e assassinatos brutais. No andar de cima, Alisa, prestes a ficar com Tower, pensa em James. Ela para e pede para Tower ir embora. Furioso, Tower a chama de vadia e sai irado. Após Topher sair, James sobe para ver Alisa, mas ela o impede de entrar. James espera fora, planejando matá-la durante o sono, mas ao vê-la dormir em paz, seu coração amolece ao tentar executar o plano. Ele hesita e decide não prosseguir. Em vez disso, deita-se ao lado dela, tocando sua mão suavemente. Parece que James começa a desenvolver sentimentos reais por Alisa. Nesse momento, o dono da casa, Professor Clive, finalmente retorna. Ao ver o estado da casa, logo percebe que alguém invadiu. Pega uma barra de ferro afiada e sobe as escadas em silêncio. James o ouve chegar e rapidamente se esconde sob a cama. Quando Clive acende a luz, vê uma jovem dormindo em sua cama. Sua luxúria o domina e ele fecha a porta antes de assediar Alisa, tentando forçá-la a ver tudo acontecer. James não pode mais ficar escondido. Ele sai debaixo da cama e esfaqueia Clive no pescoço, matando-o na hora. Alisa também fica coberta de sangue. Alisa diz que estão em apuros, culpando-se por invadir a casa de Clive. James se defende. Clive ia machucá-la. Não teve escolha senão matá-lo. Alisa, ainda nervosa, diz que a polícia não acreditará neles. Ela sugere que se livrem do corpo. Ambos tentam levantar o corpo de Clive, mas não conseguem. James comenta que leu que corpos ficam mais pesados após a morte. Alisa propõe que foquem em limpar suas digitais juntos. Percorrem a casa, apagando rastros e evidências que os liguem ao crime. James, ao lado do corpo de Clive, reflete sobre seus sentimentos após matar alguém. Alisa, ainda chocada, questiona por que teve que matar Clive. James insiste que Clive era um serial killer e que salvou a vida dela. Ele mostra a Alisa fotos e vídeos dos crimes de Clive como prova. Alisa sugere deixar as provas com o corpo e sair dali. Alisa troca de roupa, queima as antigas e diz que precisam ir ver Leslie. James nota manchas de sangue na jaqueta dela e sugere queimá-la. Alisa recusa, dizendo que é a jaqueta do pai e nunca a destruirá. Finalmente, eles se dirigem à estação de trem. Alisa, temendo serem pegos, decide que devem mudar a aparência. Ela pinta o cabelo de loiro e dá um novo corte a James. Compram roupas novas e aguardam o trem na estação. Alisa pergunta a James onde ele conseguiu a faca. Ele ignora a pergunta dela. A mãe de Clive volta, grita ao ver o corpo e chama a polícia. 2 investigadores, Eunice e Terry, chegam e iniciam a investigação. Na busca, acham a carteira de Topher embaixo da cama. Trazem Tower para um interrogatório intenso. Tower insiste que não amava ninguém. Terry diz que só querem o nome da garota. Tower revela: Alisa, jaqueta de couro marrom. Também menciona que estava com um rapaz chamado James. A polícia agora tem pistas importantes para seguir. Esperando o trem, Alisa sente fome e vão a um restaurante. Não para de olhar James, lembrando dele esfaqueando Clive. James, percebendo seu desconforto, explica. Diz que a faca era um presente do pai pela caça. Alisa, inquieta, questiona por que alguém levaria uma faca. Quando James tenta pegar sua mão, ela recua, não querendo ser tocada. Alisa sai com desculpa do banheiro, mas foge pela janela. Decide deixá-lo e desaparece. James espera muito até perceber que Alisa sumiu. Ao voltar, emoções começam a agitar-se nele. Entende o pai, que usava piadas ruins para lidar com a perda da esposa. James, desesperado, pede a bandidos de rua que o espanquem. Quando recusam, oferece dinheiro para que o façam. Após a surra, James finalmente entende algo sobre si. Ele não é o psicopata que pensava ser. Ele também tem emoções.
Num momento de clareza, liga à polícia sobre um assassinato. A cena muda 11 anos antes. James, menino, diz à mãe que quer ver os patos naquele dia. A mãe, deprimida, não parece estar em conflito com Phil. Não há briga, só um peso no ar. Vão a um lago para ver patos antes de sair do carro. Ela o abraça forte e diz que o ama muito. James não sabe que a mãe foi lá para se matar. Quando sai, ela acelera e dirige para o lago. Ela se afoga enquanto James observa impotente. Vendo a mãe fazer o impensável, James reflete na delegacia. Repensa se confessar o assassinato é uma boa ideia. Quando o policial começa a interrogá-lo, James muda de assunto, dizendo que a morte da mãe há 11 anos foi assassinato, não suicídio. O policial, confuso, esclarece que o que aconteceu com a mãe dele foi realmente suicídio, não assassinato. James finge não entender bem, interpretando alguém com problemas mentais. O policial sente algo estranho, libera James e o descarta como instável emocionalmente. Enquanto isso, o detetive Terry e O'Nonice visitam Phil para investigar mais, coletando informações sobre James e seu passado. Depois, vão à casa do padrasto de Alyssa para perguntar sobre seu envolvimento no assassinato. Chocado, Tony se afasta, dizendo não ter ligação com Alyssa, já que não é sua filha biológica. Quando Terry pede a Gwen uma foto recente de Alyssa, ela não consegue fornecer. O'Nonice nota a saúde mental frágil de Gwen e percebe que ela pode precisar de ajuda profissional. Enquanto isso, Alyssa tem sua primeira menstruação e vai comprar roupas íntimas numa loja. Porém, logo percebe que está sem dinheiro. Desesperada, ela rouba discretamente a calcinha, mas o segurança a flagra no ato. Enquanto ele se prepara para revistá-la e chamar a polícia, ocorre uma distração. Um pai do lado de fora perde o filho de vista. O guarda diz a Alyssa para esperar enquanto vai ajudar o pai. Aproveitando a chance, Alyssa foge da loja. Lá fora, ela vê o menino desaparecido brincando perto. Alyssa respira fundo e decide ajudar, levando o menino de volta ao pai preocupado. Por um momento, ela sente que fez algo certo. Do outro lado, James volta ao restaurante onde Alyssa o deixou, esperando que ela retorne. Ele espera lá, agarrando-se à esperança de que ela não o tenha abandonado de vez. Na loja, o guarda, após lidar com o menino sumido, surpreende Alyssa oferecendo biscoitos, mostrando bondade. Libera-a com aviso para não roubar, mas ao sair, Alyssa cede e rouba a calcinha de novo. Mais fora, uma onda de compreensão a atinge e ela percebe que o que ela está fazendo errado. Joga fora os itens roubados, ciente de que seu comportamento foi injusto para si e principalmente para James, que só tentou protegê-la. Arrepende-se de tê-lo traído ao fugir. Decidida a se redimir, Alyssa volta ao restaurante e encontra James ainda esperando. Culpada, ela se desculpa, enquanto James também busca perdão pelo assassinato. Nesse momento, o vínculo entre eles se fortalece ainda mais. Enquanto isso, a equipe de investigação acha a faca de James na casa de Clive, uma evidência crucial. James e Alyssa roubam um carro e vão para a casa de Leslie. O carro só tem uma fita que eles gostam de ouvir no início. Depois de um tempo, Alyssa perde o interesse e joga a fita fora. Acha que fizeram certo ao matar o homem e que a polícia deveria até premiá-los com uma medalha. Depois de um tempo, o carro fica sem gasolina. Chegam a um posto e James pede que Alyssa abasteça enquanto ele mantém o motor ligado para disfarçar. O dono do posto chega e nota que o carro está ligado sem chaves. Percebe que é roubado e diz que para abastecer precisam desligar o carro. James aceita a contragosto. O dono enche o tanque, ganhando tempo e sinalizando ao filho para chamar a polícia. Mas o filho não entende o sinal e fica confuso. Com o tanque cheio, o dono leva Alyssa para dentro para pagar. Sem dinheiro, Alyssa finge precisar ir ao banheiro. O dono percebe a desculpa e manda o filho chamar a polícia. James entra fingindo ter uma arma na jaqueta e exige que soltem Alyssa. Empurra o dono para um quarto e tranca ela lá dentro. O filho do dono nem tenta ajudar a mãe. Parece até feliz com a situação, cansado de trabalhar. Fala para James e Alyssa que quer ir também e pega coisas da loja. James liga o carro e eles saem rápido, deixando o garoto parado olhando. Terry e Onis vão à casa do professor Clive investigar, falam com a mãe dele.
Onis pergunta se Clive teve problemas pessoais, casos ou conflitos. A mãe, sabendo tudo, nega e diz que ele não teve caso nenhum. A mãe de Clive é quem escondeu todas as provas dos crimes dele. Pede que os investigadores saiam. Onis aconselha: fique firme na verdade. Enquanto isso, Alyssa liga de um orelhão para a mãe dela, Gwen. Gwen pede que volte, mas Alyssa diz para falar pro Tony ir pro Porese. Depois, a consciência da mãe de Clive acorda e leva as provas dos crimes dele pro Onis. Onis leva as provas pro Terry na hora. Terry diz que mesmo Clive sendo assassino, Alyssa e James não são os verdadeiros culpados. Alyssa e James chegam na casa da Leslie, mas outra mulher abre a porta. A mulher diz que Leslie foi embora. Alyssa vai sair, mas James pergunta se ela sabe onde Leslie mora agora. A mulher confirma que sim. O carro roubado que usavam quebra e eles têm que seguir a pé. Anoitece e acham uma cabana no meio do nada, que é a nova casa da Leslie. Leslie fica feliz de ver Alyssa e a abraça na hora. Parece um bêbado e drogado. Alyssa apresenta James a Leslie como namorado e pede para ficarem uns dias. Leslie hesita, mas aceita, dizendo que podem ficar o tempo que quiserem. Na manhã seguinte, Leslie convida James para jogar arremesso de facas. Leslie erra o alvo, mas James acerta de primeira. Leslie fica bem impressionada com a habilidade de James. Leslie pergunta a James se Alyssa fala muito dele. James diz que sim, e isso deixa Leslie muito feliz. Ela abraça James com entusiasmo. Enquanto isso, investigadores reúnem os pais de James e Lisa para interrogatório. Os pais de Alyssa tentam culpar Phil por tudo. Phil defende James dizendo que ele viu a mãe cometer um crime quando criança. Terrell sofreu lesão cerebral, mas insiste que James não seria capaz de crimes tão graves. O Nunice sente pena dos dois meninos. Mais tarde, James e Alyssa veem Leslie envolvida no tráfico de drogas. James sugere sair, mas Alyssa defende o pai, dizendo que estão seguros após o negócio. Leslie justifica suas ações, dizendo que luta contra o governo e os ricos. Leslie leva James e Alyssa a um bar local. Os investigadores localizaram a antiga casa de Leslie. A moradora nega saber algo sobre Leslie quando questionada. Terry sai, mas o Nunice dá seu número à mulher para proteger James e Lisa. No bar, a Lisa e Leslie estão dançando juntas. A Lisa agradece a Leslie por nunca esquecer seu aniversário e sempre mandar cartões. James observa de longe e sente a Lisa se afastando dele enquanto continuam bebendo. A mulher da antiga casa de Leslie chega e o chama para conversar. Revela-se que Leslie tem outro filho com essa mulher. Ela pede uniformes e livros novos para o menino e o acusa de se esconder da polícia. A Lisa, ao ver o menino surpresa, pergunta se Leslie é o pai dele. O menino confirma, deixando a Lisa incrédula. Leslie tenta evitar, mas frustrada, sai do bar em pânico e atropela um cachorro. A Lisa e James, relutantes, são forçados a sacrificar o cão que sofre muito. Mais tarde, na cabana, Leslie usa drogas enquanto assiste ao jornal na TV. Descobre que há recompensa para quem capturar James e Lisa. Ao ver a oferta, sente-se tentado pela ganância. A Lisa e James enterram o cão juntos na praia. Ficando íntimos, a Lisa lembra da cena com o professor Clive e assusta-se. Diz a James que podem fazer isso noutra hora. O Nunice recebe aviso da namorada de Leslie e vai à cabana sem avisar Terry. Chega amanhã e James e a Lisa acordam na praia. A Lisa sugere pegarem o barco de Leslie e navegarem até o rio. Com o lugar mais remoto do mundo para começar uma nova vida, James concorda e vão à cabana de Leslie pegar as chaves do barco. O Nunais observa a cabana à distância. Do outro lado, Terry descobre que o Nunais investiga por conta própria. Ela avisa o Nunais. Fazer isso sozinha é um grande erro. James e Alyssa entram. Leslie ri da morte do cão, mas se desculpa ao pedirem as chaves. Leslie recusa e admite saber do assassinato e da recompensa por eles. Garante não revelar nada e promete segurança. Alyssa diz que conhece bem as promessas dele. Leslie repreende Alyssa, mas James intervém, mandando-o não falar assim. A tensão cresce, mas Leslie tenta mudar de assunto, oferecendo chá.
Fingindo prepará-lo, liga em segredo para a polícia e esconde o celular. Ele diz que acabou o leite, oferece biscoitos e senta-se ao lado de Alyssa. Leslie pede desculpas por não contar sobre o outro filho, explicando que estava envergonhado. Diz que é pai dela e que ela pode lhe contar qualquer coisa. Emocionada, Alyssa confessa que mataram um homem que tentou agredi-la. James sente imediatamente que algo está errado. Pega uma arma, acha o celular escondido e diz que Leslie chamou a polícia. Ao saber da traição por dinheiro, Alyssa esfaqueia Leslie na coxa. Nesse momento, o Nunais entra, surpresa com a cena. James segura a arma e a faca na coxa de Leslie. Terry descobre a localização e vai para lá com toda a força policial. O Nunais tenta explicar que está ali para ajudá-los, não a polícia. Diz que os pais deles estão muito preocupados com eles. Deseja feliz aniversário a James, dizendo que ele fez 18 anos hoje. Alyssa se surpreende e diz que ele devia ter falado antes, pois teria trazido um presente. Leslie interrompe, alertando para não ouvirem o Nunais, que tenta prendê-los. Alyssa diz: incrível que Leslie chamou a polícia e agora fala isso. Leslie explica que fez isso para protegê-la de problemas. Alyssa, irritada, chuta a perna de Leslie, causando-lhe dor. Diz que se ele não soube criar os filhos, não devia tê-los tido. Alyssa pergunta se Leslie realmente enviou os cartões ou se foi Gwen, sua mãe. Leslie admite que foi Gwen, sua mãe, quem escreveu os cartões. Ouvir isso parte o coração de Alyssa quando descobre que sua figura paterna era, na verdade, sua inimiga. Leslie tenta explicar, mas Alyssa manda ela calar a boca. Alyssa pergunta a Nunais se eles se rendem, se ficarão num centro juvenil e se ela e James ficarão juntos. O Nunais responde que é improvável que isso aconteça. Alyssa se desculpa e então nocauteia o Nunais com um golpe na cabeça. James pega as chaves do barco e os dois correm para ele assim que chegam à praia. James diz que Alyssa deve contar à polícia que ele a sequestrou para que ela fique livre e não sofra consequências. Porém, Alyssa recusa e insiste que devem fugir juntos. James se desculpa, mas num ato desesperado, nocauteia Alyssa e corre para a costa. A polícia chega a tempo de capturar Alyssa. Eles começam a atirar em James enquanto ele foge. Enquanto escapa, James reflete que hoje fez 18 anos. Só agora ele entende o real significado dos relacionamentos e emoções que buscava há anos. Finalmente, a compreensão que tanto perseguia chegou até ele. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que novos conteúdos forem publicados. Assim, você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de tudo que compartilhamos por aqui. Muito obrigado.